Olá, você acompanha a partir de agora, na edição de hoje do Nazaré Notícias. Em menos de 10 dias, 8 pessoas morreram em conflitos agrários no Pará. Saiba por que é importante se vacinar contra a gripe. Igreja incentiva a campanha de limpeza do rio Xingu. A devoção por Nossa Senhora de Fátima na capital paraense. Telégrafo, um bairro que guarda a memória de uma Belém antiga. Hoje é terça-feira, 9 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência no campo. Em menos de 10 dias, 8 pessoas morreram em conflitos agrários nas regiões sul e sudeste do Pará. Os casos deixaram as entidades ligadas à terra em estado de alerta e ontem elas se reuniram para cobrar providências dos governos federal e estadual. A reunião aconteceu na sede da CNBB, aqui em Belém. Historicamente, os conflitos por terra ameaçam a vida de lideranças rurais. Nos últimos 10 anos, o Pará registrou 103 mortes no campo e está no topo do ranking desse tipo de crime. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura diz que só o Plano Nacional de Reforma Agrária pode acabar esses conflitos e diminuir a violência. Primeiro, tem que ter um Plano Nacional de Reforma Agrária. Que possa diminuir os conflitos agrários que existem aqui no estado do Pará. Sem essa política de reforma agrária, sempre terá ambientes tensos, acampamentos tensos e gera violência na disputa pela terra. Desde o dia 20 de março, 8 trabalhadores foram assassinados na área rural do Pará. Preocupadas, as entidades ligadas à terra se reuniram na sede da CNBB, em Belém. Nós estamos muito preocupados porque ocorreu nos últimos períodos, na última semana, uma explosão de violência no campo paraense, especificamente, mas está conectado a um problema agrário, fundiário, não resolvido na Amazônia como um todo e no Brasil como um todo. Então nós tivemos em uma semana 7 assassinatos no campo, de lideranças e explosão de conflitos localizados, que demonstram um pouco do problema da impunidade, o problema da incapacidade do sistema de segurança público do Estado em resolver os conflitos sociais e a questão da reforma agrária na Amazônia e no estado do Pará. Pelo menos 5 providências são consideradas urgentes para reduzir a violência no campo. A principal delas é cobrar do governo do estado, do Ministério Público Federal e Estadual, a proteção policial aos trabalhadores ameaçados. A Secretaria de Segurança do Pará declarou que tem atuado para garantir a integridade dos agricultores em regiões de conflito e que desenvolve, em parceria com o governo federal, um programa que protege atualmente 53 pessoas ameaçadas de morte. Mas, para as entidades, as medidas devem ir além. Por causa da sua identidade, da sua vocação de proteger a vida. Sobretudo a vida do mais pobre, do mais pequeno, do mais machucado na história. A Comissão Pastoral da Terra carrega na sua missão, na sua identidade, a figura do pastoreiro, quer dizer, o cuidado das pessoas. E a nossa missão, já de 42 anos no Brasil, aqui no Pará, 40 anos, é continuar na fidelidade de defender os trabalhadores rurais, defender os pequeninos do reino e defender a casa comum. A igreja profética, missionária, fiel à sua vocação primeira, está a serviço do pobre, do abandonado, do crucificado, para que esta onda de violação de direitos, de violência, cesse, porque o reino de Deus tem nome, é justiça, é paz e é, sobretudo, direitos humanos para todos. E falando em conflitos agrários, lideranças das comunidades quilombolas de vários municípios do Pará ocupam a sede do INCRA, aqui em Belém. Eles cobram agilidade nos processos de titulação territorial, recursos para as novas titulações e políticas de fomento para as ações dos próprios quilombolas. Eles se encontram, em muitos casos, em situações de conflitos, em que várias lideranças já foram alvos de violência e de precariedade estrutural em suas comunidades. O INCRA é responsável pela regularização fundiária nas áreas federais. O direito à titulação é garantido aos quilombolas por lei.
Segundo dados do próprio INCRA, na Superintendência de Belém, existem atualmente 37 processos de titulação abertos, mas só 7 tiveram algum andamento. E de acordo com a Fundação Cultural Palmares, no Pará, há 245 comunidades certificadas como remanescentes de quilombos. A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira o pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. Caroline Guimarães tem mais informações. A Caixa Econômica Federal abrirá mais de 2.000 agências neste sábado, dia 13, para o pagamento das contas inativas do FGTS, também orientações ao trabalhador, resolução dos problemas do cadastro do trabalhador e também para a emissão da senha do cartão cidadão. Toda a relação das agências que abrirão neste sábado está no site da Caixa Econômica. Também haverá uma outra mudança. Nos dias 12, 15 e 16 de maio, a Caixa Econômica abrirá mais cedo, às 8 horas da manhã, também para atender o público do FGTS. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E falando em pagamento, de acordo com a Receita Federal, mais de 2.500 contribuintes devem receber a restituição do imposto de renda neste primeiro lote no estado do Pará. A consulta para saber se você está entre os beneficiados começou ontem. A consulta para o lote restituição do imposto de renda com restituições residuais referentes aos anos de 2008 a 2016 começou esta semana e deve injetar cerca de 3 milhões de reais na economia paraense. Segundo a Receita, 2.533 contribuintes paraenses terão acesso ao benefício a partir do dia 15 de maio, quando o lote será disponibilizado para saque, ficando disponível até o ano que vem. Para saber se você está entre os beneficiados com a restituição deste lote, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone. E a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de reforma da Previdência, volta a se reunir hoje para falar sobre as mudanças na aposentadoria. Para finalizar o trabalho da comissão e abrir caminho para que o texto siga para a votação no plenário, os membros do colegiado irão analisar 10 destaques com sugestões de mudanças no parecer. A maior parte dos destaques foi apresentada por partidos de oposição. O texto base traz alterações na comparação com a proposta inicial apresentada pelo governo. Foram alteradas, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria para mulheres e a regra de transição. E o nosso assunto agora é saúde. Os casos de dengue, zika e chikungunya apresentaram redução de 89% nos primeiros meses de 2017, segundo o Ministério da Saúde. Os dados foram comparados com os mesmos números do mesmo período de 2016. Dados do boletim do Ministério da Saúde são referentes a registros feitos até o dia 15 de abril. Os números mostram que os casos de dengue tiveram queda de 90,4%, chikungunya de 68,1% e zika 95,4%. O ano passado teve um número muito alto nos casos de doenças transmitidas por mosquitos. Foi o segundo ano com maior número de dengue desde o início dos registros, no ano de 1990, perdendo apenas para 2015. A região sudeste concentrou o maior número de casos de dengue, 32,9% do total registrado no país. Mas a região com maior incidência foi o centro-oeste, com 160 casos a cada 100 mil habitantes. Quanto à chikungunya, a região nordeste é a que registrou maior incidência, com 43 mil casos, e a zika, com 7.911 casos. E ainda sobre saúde, 20 dias após o início da campanha de vacinação contra a gripe, apenas 10% da meta total foi atingida. Isso porque está tendo baixa procura pela vacina contra a influenza aqui em Belém. A Secretaria de Saúde alerta para a importância de tomar a vacina. O Ícaro veio tomar a vacina contra a gripe. Ele faz parte do grupo prioritário que precisa se vacinar. Primeiro, a saúde dele, né? Em relação à saúde, ainda mais com criança, a gente tem que ter muita prioridade, muita preocupação com as crianças. Porque se a criança adoecer, adoece toda a família também. Por enquanto, poucas pessoas fizeram como o Ícaro. Das 360 mil pessoas que devem ser vacinadas contra a gripe em Belém, apenas 38.780 procuraram os postos de saúde.
Nós começamos a campanha desde o 17 de abril, estamos hoje, mas o que a gente observa é uma baixa procura pela vacina. Então a gente quer chamar a atenção da população para procurar a vacina, para não deixar para a última hora. O grande dia de vacinação vai ser sábado, Dia das Mães, que é o dia 13, né? A procura pela vacina deve aumentar no dia D da vacinação, que será no próximo sábado, dia 13 de maio. Na data ocorrerá uma grande mobilização para atingir as metas do Ministério da Saúde. Em Belém, a Secretaria Municipal disponibilizará a vacina nas unidades de saúde e também em espaços abertos especialmente para a ocasião. Onde Belém vai trabalhar com aproximadamente 400 postos de vacinação, instalados nos bairros da capital, próximo das residências, além do que também vamos oferecer postos em supermercados, em praças, em pontos estratégicos, a OAB, em centros comunitários. Então é importante que a população realmente procure os postos de vacinação e não deixe para a última hora. A vacina é distribuída em todos os postos de saúde de Belém para grupos prioritários. Os grupos prioritários são pessoas a partir de 60 anos, tá? Crianças até 4 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas do sistema prisional, os doentes crônicos, que esse grupo é de 5 a 59 anos, com apresentação da receita pelo seu médico. Neste ano, a novidade da campanha é a inserção dos professores entre os grupos que precisam se vacinar. Mesmo assim, apenas 3% deles procuraram a vacina. Belém tem aproximadamente 11 mil, quase 12 mil professores para vacinar e também tem uma baixa procura. Então, nós convocamos os professores para comparecer no sábado, que eu acho que é um dia livre, né, que eles podem chegar aos postos e receber a sua vacina. Para se vacinar, é só procurar o posto de saúde mais perto de sua residência. Essa vacina está disponibilizada nas 44 salas de vacina do município de Belém, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas. Ela procura uma unidade de saúde. E os acamados, aquelas pessoas que não podem chegar aos postos de vacinação, eles telefonam e nós temos um serviço que vai atendê-los na residência. Estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas alterações na área da fonoaudiologia. Uma das alterações que a gente pode estar comentando, muito importante, que precisa de uma preocupação maior e você saber identificar esse sintoma, é a disfagia, o sintoma da disfagia. Mas o que é a disfagia? A disfagia é uma alteração na deglutição. É esse processo que nós fazemos de deglutir quando tem alguma alteração que possa vir ocasionar o engasgo. Esse engasgo, ele já é um sintoma de que há algo errado. Então, se há algo errado, o perigo é quando este alimento ou esta saliva, ou até mesmo a água que você toma, ou o comprimido, faz com que você engasgue, ele possa ir para o lugarzinho errado. Ele possa ir para onde? De repente, ele teria que ir para o esôfago, né, para o sistema digestivo, ele acaba indo para o sistema respiratório, então ocasionando uma pneumonia por aspiração. Então é muito comum em idosos. Por que nos idosos é comum a disfagia? Nos idosos é tão comum que a gente chama de presbisfagia. Por quê? Porque a musculatura da laringe ela tende a ficar hipotônica. Então ela tende a perder o que? A sua tonicidade, a sua força. Ela fica flácida, assim como as estruturas também que fazem a pressão intraoral. Então ela não faz com que essa deglutição seja de uma maneira efetiva, de uma maneira correta, ela siga as fases. Então pode vir a ter um engasgo. Geralmente é aquele idoso que às vezes a gente vê, poxa, estava tão bem, de repente teve uma pneumonia e foi parar no hospital. Porque ele estava com o sintoma da disfagia, que ocorreu uma aspiração e ele teve a pneumonia. Para isso, o que é que nós precisamos fazer? Exercícios miofuncionais, exercícios que vão dar tonicidade para essa musculatura e prevenir o sintoma da disfagia. Se você já apresenta engasgo, se você apresenta alguma alteração nesse processo, é muito importante que você procure o profissional fonoaudiólogo para estar fazendo a avaliação e o tratamento adequado, evitando
possíveis alterações, no caso, até o óbito, mediante uma pneumonia. Tudo bem? E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Tefé, no interior do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto durante toda a terça-feira, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima estimada é de 26 graus e a máxima de 29. Em Rio Branco, capital do Acre, o sol deve predominar durante quase todo o dia, mas existe a previsão de chuva no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 24 e 31 graus. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a previsão é de terça-feira com tempo encoberto, com possibilidade de chuva no período da tarde. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima deve chegar a 31. E falando em clima, a Defesa Civil do Amazonas decretou situação de emergência em mais 5 municípios das calhas do Solimões e Purus, por conta da cheia dos rios. O órgão inseriu as cidades no cronograma de atendimento humanitário. Os municípios decretaram emergência entre os dias 20 e 27 de abril e a situação foi reconhecida oficialmente pela Defesa Civil nesta segunda-feira. As cidades receberão apoio do Estado, que deve distribuir ajuda humanitária até que se restabeleça a normalidade nos locais. Acabou a greve dos Correios. A maioria dos sindicatos que representa os trabalhadores dos Correios decidiu por fim da paralisação que começou no dia 26 de abril. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, de acordo com o comunicado dos Correios, dos 36 sindicatos que representam a categoria, 33 decidiram suspender a greve. Na negociação, os Correios voltaram atrás na decisão de suspender as férias dos trabalhadores. Eles também decidiram não judicializar a questão do plano de saúde, enquanto a decisão estiver nas mãos do Tribunal Superior do Trabalho. No último fim de semana, os trabalhadores dos Correios realizaram um mutirão para despachar as entregas que estavam suspensas durante a greve. Ao todo, foram entregues mais de 5 milhões de objetos. Mayra Leal para Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas de entrevistas e reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Igreja incentiva a campanha de limpeza do Rio Xingu, a devoção por Nossa Senhora de Fátima na capital paraense. Telégrafo, um bairro que guarda a memória de uma Belém antiga. Voltamos com Nazaré Notícias e agora nós vamos falar sobre meio ambiente. Voluntários participaram do projeto Rio Limpo, Povo Sadio, que é coordenado pela Prelazia do Xingu. Desde que começou em 2008, já foram retirados mais de 140 toneladas de lixo das margens do rio Xingu. Um dos pontos turísticos mais bonitos de Altamira vive ameaçado pela ação do homem. A orla da cidade padece da falta de conscientização das pessoas. São papéis, plásticos e até ossos de animais que dividem espaço com as plantas e em locais bem próximos de lixeiras. Para mudar essa realidade, voluntários fizeram uma limpeza nas margens do rio Xingu. É o projeto Rio Limpo, Povo Sadio, coordenado pela Prelazia do Xingu, que conta com o apoio da SEMAT e este ano também com o Xingu Praia Clube. Porque o nosso objetivo é fazer toda essa área e cobrir e retirar esse lixo que o pessoal ainda tenta jogar no rio. A coisa mais fácil que eles acham é jogar no rio e não dar o destino certo para o lixo, que seria o local onde passa a coleta. O trabalho começou logo cedo. Os voluntários, entre eles escoteiros, servidores da Secretaria de Meio Ambiente, do Departamento de Limpeza Pública, agentes do CREAX, colocaram luvas e máscaras e pegaram sacos de lixo para recolher a sujeira do chão. As pessoas acham muita dificuldade de jogar lixo no
no lixeiro, mas elas jogam pelo chão assim, vai acumulando, não tem consciência disso, vai acumulando, até entupir os esgotos, os rios, aí depois ficam falando mal, né, que o rio está sujo e não tem consciência sobre isso. Este ano, além da orla, os voluntários também foram a locais mais distantes, como a Praia do Massanori, Praia do Assurini e no Porto do Assurini. Neste último, em meio a muito lixo, os voluntários encontraram uma cobra. O projeto já acontece desde 2008. De lá para cá, os voluntários já recolheram mais de 140 toneladas de lixo das margens do rio Xingu. Só em 2010 foram mais de 22 toneladas de lixo. Entre os materiais recolhidos estavam eletrodomésticos, móveis e até animais mortos. De acordo com a coordenação, nos últimos 3 anos, essa quantidade de lixo diminuiu, mas ainda não acabou. Lá no Garapé Altamira ali, nós conseguimos tirar em campanhas anteriores até 12 toneladas de lixo só dali, daquele Garapé Altamira, desde o início até o final. Hoje, o lixo já não está mais lá, mas está em toda a orla do cais. Se você passar aqui nessa onde considera o trapicho antigo, ali aquele trapicho que tem, ali é um grande depósito de lixo a céu aberto ali. O pessoal não sei porquê, joga o lixo ali, se você passar, fazer uma imagem de lá, você vai ver a quantidade de lixo que tem jogado ali. Clênia e os amigos resolveram passar o dia na praia do Assurini, mas ela conta que quando eles chegaram ao local encontraram muito lixo. Da areia da praia, os voluntários retiraram latas de cerveja, garrafas de bebida alcoólica e fraldas descartáveis. Era tanta sujeira que a nossa equipe foi colaborar com a limpeza. Eu até comentei nesses grupos de jovens, né, já crescendo com essa consciência, né, e tentar transmitir isso, né, para a sociedade, né. Hoje, quando vocês terminarem de fazer o acampamento de vocês também vão levar embora. O saco de lixo preto já está ali, já traz já para separar o lixo e levar de volta. Então a gente tem que ter a consciência de guardar o nosso lixo na sacolinha. Foi para a praia, pega uma sacola, guarde o seu lixo, leve. O lixo da gente tem que acompanhar a gente, até a gente poder encontrar uma lixeira e descartar corretamente. Jogar lixo na rua ou nas calçadas ou na praia, à beira do rio, além de uma falta de respeito, é uma tremenda falta de educação. A gente tem que ter consciência. Orientação que também é feita pela coordenação do Departamento de Limpeza do município. Ainda tem pessoas vândalos que quebram as lixeiras, entendeu? Então é um material caro, é um material que a gente faz com todo carinho para organizar a nossa cidade, deixar mais bonita, entendeu? A limpeza hoje ela tem horário, é uma coleta seletiva, então qualquer porcentagem que a população ajude, tanto o departamento como a cidade, vai melhorar. E falando em rio, o Ministério Público Federal no Amapá recomendou ao IBAMA a suspensão da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas em função dos riscos não calculados aos recifes de corais recém-descobertos na costa do estado. O pedido do órgão cobra avaliação dos impactos da atividade na barreira de corais existentes na região, além da reabertura e revisão do processo de licenciamento ambiental que autorizou uma empresa a explorar petróleo e gás na região. E agora vamos falar sobre o Enem. Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio que solicitaram algum atendimento especializado ou específico, além da isenção da taxa do exame, deverão estar atentos aos documentos comprobatórios. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, na hora de se inscrever, o candidato deve informar se precisa de atendimento especializado ou específico. Qual que é a diferença? O atendimento especializado é voltado para aqueles estudantes que tenham algum transtorno ou deficiência. Ele precisa ser comprovado através de laudo médico e também se encaixar na classificação internacional de doenças. Já o atendimento específico é voltado para idosos, gestantes, lactantes e estudantes em classe hospitalar. Neste ano, a novidade é que outras condições específicas de atendimento também foram inseridas, como, por exemplo, o paciente diabético que precise fazer o uso de insulina durante a prova, um paciente asmático que precise fazer o uso de bombinha durante a prova. Agora, aquele estudante que estiver em condição de classe hospitalar deve anexar também a autorização do hospital para a realização da prova. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Começa na próxima semana em Porto Velho a 11ª edição da Mostra de Cinema de Direitos Humanos no Teatro do Sesc.
As apresentações marcam o aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos. A mostra inicia no dia 16 e segue até o dia 20 deste mês, com exibições gratuitas, e o evento é uma iniciativa do Ministério de Direitos Humanos com produção nacional do Instituto Cultura em Movimento e produção local do Cineoca. A mostra será realizada nas 26 capitais do país e no Distrito Federal. Em recente pesquisa feita pelo FEComércio, o Dia das Mães deve movimentar o setor de vendas em Rio Branco, capital do Acre. Segundo a pesquisa, quase 100% dos consumidores do município não vão deixar de presentear no Dia das Mães. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre e apontam que este ano 90% dos consumidores da cidade de Rio Branco, capital acreana, têm a intenção de comprar neste Dia das Mães. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril e ouviu 400 consumidores. Desse total, 26% deve optar por comprar roupas, 14% perfumes e 13% calçados. Ainda de acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados pretende gastar entre R$50 e R$100 na compra de presentes e outros 30% devem gastar mais de que R$200. Um dado importante que vai alegrar os comerciantes é que 80% dos consumidores devem pagar pelas compras à vista. O Tribunal de Justiça do Pará realiza, em conjunto com outros órgãos, uma campanha de arrecadação de material escolar e de higiene bucal que vai beneficiar famílias do Marajó. Caroline Guimarães tem mais informações. A ação é uma iniciativa da Justiça Federal e tem como objetivo beneficiar as famílias do arquipélago do Marajó em um mutirão chamado Itinerância Fluvial Cooperativa da Amazônia, que acontecerá do dia 22 de maio ao dia 4 de junho. O objetivo é oferecer diversos serviços à população pelos órgãos parceiros e também entregar kits escolares. A ação deve beneficiar cerca de 478 mil moradores dos 13 municípios do arquipélago do Marajó. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, o Nazaré Notícias inicia uma série de reportagem em homenagem aos 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Na reportagem que abre nossa série, vamos falar da devoção aqui em Belém, que iniciou com a construção da igreja no então bairro da Matinha. De onde Vossa Excelência veio? Eu venho dos céus. No século XX, a freguesia de Fátima em Portugal entrou para a história, marcada pela fé. Aconteceu no ano de 1917. 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, viram a Mãe de Deus. Ao todo, foram 6 aparições. A primeira delas aconteceu em 13 de maio. No dia 5 de maio de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV convidou os católicos do mundo inteiro para se unirem em oração. O objetivo era conseguir a paz com a intercessão de Nossa Senhora. 8 dias depois, a Virgem Maria dava aos homens a sua resposta, aparecendo aos pastorinhos. O centenário das aparições, ela lembra várias coisas, aparições do anjo, né, que antecederam as aparições de Nossa Senhora, foram 3 aparições, do que hoje é chamado Anjo de Portugal, aos 3 pastorinhos. Depois as aparições que começaram no dia 13 de maio de 1917 e foram até o dia 13 de outubro de 1917. Só com exceção do mês de agosto, que foi num dia diferente, local diferente. Mas todas as aparições havia sempre uma mensagem de Nossa Senhora, dentro do contexto da época, a linguagem da época, e eu diria até para a compreensão também daquelas crianças, né? A gente sabia que eram crianças, naquele contexto ali, né, de Portugal, aquele tempo, analfabetas, não sabiam ler, escrever, mas eram pessoas muito piedosas, muito católicas,
que já eram oriundas de famílias assim, né, que tinham uma piedade muito devota, mas ao mesmo tempo uma piedade assim, muito enraizada nas tradições, na vida do povo, na vida da igreja local, né? Então acho que isso é o fator importante, né? Que Nossa Senhora aparece diante da simplicidade daquelas crianças, lhes transmite uma mensagem muito importante. Nós costumamos analisar assim, que de todas as aparições de Nossa Senhora foram importantes, significativas, né, que a gente conhece, talvez a de Fátima tenha sido diferente, inédita, eu diria, porque ela tratava de questões fundamentais da sociedade da época, né? Como, por exemplo, o fenômeno da Primeira Guerra Mundial, né? Que assolava a Europa inteira praticamente. Tudo aquilo já vinha acontecendo no leste europeu, com as revoluções, né? Que havia lá dos operários, etc., que depois deflagrou o comunismo no leste europeu e depois por todo o mundo. E também a descristianização da Europa, né, que é um processo longo, né, que vem de muitos séculos anteriores, mas que no contexto do início do século XX ganhava contornos assim, muito reais, muito concretos, né, em relação ao materialismo, em relação à descrença, em relação ao ateísmo, ao gnosticismo, né, e, enfim, é uma soma de realidades, né, do momento que se estava vivendo, seja ele econômico, político, cultural e religioso, que verdadeiramente se refletem nas aparições, né? Então, se a gente pega a sequência delas, o que você vai observar? Vai observar que a preocupação de Nossa Senhora é com a realidade do ser humano daquela época e ela pede o quê? A conversão, né, daquelas pessoas. Qual é o remédio para isso? Como é que as pessoas vão se converter? A oração, e aí vem a história, né, do rosário que ela trazia nas mãos, a necessidade de rezar o rosário continuamente, ela pedia isso aos pastorinhos, e a penitência, né, a penitência como forma de uma purificação interior, uma purificação corporal, física, mas interior sobretudo, e ao mesmo tempo oferecer esses sacrifícios pela conversão dos pecadores, a conversão do mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Durante a terceira aparição, Nossa Senhora prometeu um milagre para que o povo acreditasse na história das crianças. A partir da terceira aparição, o povo começou a acreditar nas crianças e todos queriam ver a Mãe de Deus. Tanto que na última aparição, cerca de 70 mil pessoas estavam presentes. Todas foram testemunhas do milagre anunciado. O sol parecia mover-se medrosamente, como se estivesse para se destacar do firmamento, crescendo entre as chamas. Uma foto antiga registra a expressão das pessoas ali presentes. Em cada nova aparição, Nossa Senhora confirmava sua mensagem. Ela dizia que a guerra logo acabaria, mas se não parassem de ofender ao Senhor, não passaria muito tempo para vir outra pior. Se o povo não parar de ofendê-lo, uma outra e pior guerra irá acontecer. Consideramos que essas aparições elas são proféticas também, né? Porque Nossa Senhora dizia assim, olha, se vocês não rezarem, né, vai acontecer uma nova guerra. Como de fato aconteceu, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu ano depois, pedia a consagração da Rússia, né, ao Coração Imaculado, que demorou de uma certa forma a acontecer. A gente sabe que na igreja tem essas dificuldades, né? A igreja tem ali uma tentativa de compreender melhor a análise desses fatos para poder depois realizar aquilo que é pedido por Nossa Senhora. De fato, o comunismo se alastrou, né, pelo mundo, etc. De qualquer modo, as aparições, eu diria assim, no conjunto, né, na sua beleza, né, naquilo que ela aparece, né, como ela é contada, eu diria até na coisa assim meio infantil, né, meio serena daquelas crianças acolherem isso, ela revela um pouco isso, é a vontade de Deus dentro do contexto do tempo, da história. Eu nunca abandonarei você. Meu coração imaculado será o seu refúgio e o caminho que irá conduzir você a Deus.
E para finalizar o jornal de hoje, vamos conhecer o bairro do Telégrafo, um dos mais antigos da capital paraense, com características familiares e presença de pequenos comércios, feiras e supermercados. Ele guarda em si uma rica história cultural, viva ainda nos dias de hoje. Olhar para um espaço sem conhecer sua história é ignorar todos os processos pelos quais ele passou até a imagem que hoje vemos. O Telégrafo Sem Fio ou bairro do Telégrafo, por exemplo. Quantas histórias ignoramos ao passarmos por suas ruas movimentadas? A começar pelo nome do bairro. Antes de Telégrafo, aqui era São João do Bruno, um bairro que mudou de nome depois da Segunda Guerra Mundial e os louros da modernidade. Telégrafo é um bairro bem antigo, ele remete ainda ao século XIX, remete ainda ao trem, onde a Pedro Álvares Cabral era a Rua do Trilho e através dela, então, o trem passava fazendo comércio de todo tipo, da madeira, da palha de bussum, e fazia esse transporte. A Senador Lemos era uma rua bastante sem urbanização nenhuma, né? Era dominada realmente pelo mato, dominada pelas valas e pelos igarapés, porque Belém também todinha ela era recortada pelos igarapés e o bairro do Telégrafo também ele não foge a isso, né? Então é um bairro que tem uma historicidade muito grande, marcada pelo patrimônio histórico fabuloso que se verifica no bairro, a Universidade do Estado do Pará, né, que foi construída para ser uma penitenciária inicialmente e que teve seus vários usos, o Curro Velho também, que era o primeiro matadouro que abasteceu Belém de carne. E aí você vai vendo assim como o bairro se transforma, mas como também ele mantém uma continuidade muito grande, né? Os primeiros aeroportos de Belém ficavam à beira do rio, hangares que recebiam os hidroaviões onde a possibilidade de uma pista de concreto era um sonho distante. Um desses hangares funcionava aqui no Ver o Rio. O Ver o Rio foi uma conquista para a cidade. Porque, veja só, Belém é uma cidade que ela sempre esteve de costas para o rio. E hoje você tem uma praça, e essa praça é muito frequentada por crianças, frequentada por grupos culturais, frequentada por pessoas que se ligam ao esporte da canoagem e também faz a sobrevivência de muitas pessoas que se organizam naquele espaço. Então isso mostra como é que Belém pode se tornar mais respirável para nós, né? Muito boa essa iniciativa. Houve uma época em que todos os bairros de Belém tinham cinema e com o Telégrafo não era diferente. Porque hoje, quando você quer ir para um cinema, você tem que necessariamente ir para um shopping aqui em Belém. E o cinema, ele existia em todos os bairros. Por exemplo, no bairro Nobre de Nazaré, a gente tinha 5 ou 6 cinemas, mas você tinha cinema no Reduto, você tinha cinema na Pedreira e você tinha também aqui no Telégrafo Cine Arte, que chamava muitos frequentadores e que foi um ponte assim, importante da cultura paraense nesse bairro. Um bairro guardião de uma tradição cultural rica, expressão que só existe aqui na Amazônia. O bairro ele abriga, né, a experiência maravilhosa da Iracema Oliveira, do Pássaro Tucano, que foi algo que surgiu, herdado ainda dos anos 20, né, conforme ela declara, e que ela mantém esse costume, essa manifestação cultural maravilhosa que só existe na Amazônia, né, essa manifestação operística, né, e que reúne tantos jovens pela continuação dessa tradição. Então esse Pássaro Tucano, ele existe como uma iniciativa da Iracema Oliveira e de várias pessoas que ela consegue mobilizar e aglutinar em torno dela, né, e da sobrevivência dessa manifestação cultural. Conhecer Belém na peculiaridade de seus bairros é também uma forma de construir cidadania. Veja você, a história, ela pulsa no cotidiano das pessoas que estão na urbe, que estão na cidade, que estão nos diversos espaços rurais ou urbanos, né? Então,
é bom escutar os moradores, principalmente os moradores antigos da cidade, para ver o que é que permanece, o que é que muda, quais as tradições que se estabilizam, que existem, e quais são as mudanças, o que é que de importante tem nessas mudanças. Então, quando você escuta as pessoas remetem a muitas Beléns que não existem mais, que é a Belém da memória, que é a Belém do seu passado, e que a transformação nem sempre levou para o progresso, não é? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!